Hoje é dia 5, quinta-feira, e esse é o nosso terceiro editorial do dia, então bora tomar um chá da tarde, falando um pouquinho sobre política e entendendo, sobre essa loucura toda que tá rolando no Brasil. Antes de começar com as matérias, eu só quero fazer uma reflexãozinha pequenininha, coisa simples com você, uma espécie até de uma enquete. Vem cá, pensa comigo. Uma ditadura, ela começa dizendo que é ditadura ou ela se apresenta sempre com um manto de guardiã da democracia? O que você acha sobre isso? E reflita comigo sobre essa ocasião, tá? Coloca no comentário. Mas vamos lá, de matéria. Vamos falar sobre o Flávio Dino. Pois é, o Flávio Dino disse o que ele pensa sobre as sanções do Donald Trump, que vão atingir o Alexandre de Moraes e possivelmente possam até chegar no próprio Flávio Dino. O que será que ele pensa, hein? Também, o ministro Gilmar Mendes deu uma declaração polêmica num evento que estava acontecendo em Paris, a Terra das Maravilhas. Enfim, estava lá o Gilmar Mendes e falou sobre a regulamentação das redes sociais. E foi dia de manifestação, porque o André Mendonça também fez uma manifestação. Essa sim, a única digna de orgulho do povo brasileiro, né? Não que o André Mendonça seja essa flor de pessoa, mas a manifestação dele é uma, que a gente precisa refletir sobre ela. Também a gente vai falar ainda nesse editorial sobre uma péssima notícia para o Lula. Pois é, saiu, a pesquisa Genial Quest, que assustou, deixou o pessoal da esquerda desesperado. Todo mundo ganha do Lula, até o cachorro caramelo, na enquete que eu fiz aqui com vocês. Agora, a grande questão é, a base do governo Lula já não está querendo que ele vá para a reeleição mais não. E aí o detalhe é que o próprio Lula, não tem ninguém para indicar o caminho dele. Vamos falar ainda sobre a Carla Zambelli. Pois é, o ministro Zanin também já colocou para frente, a questão da Carla Zambelli, mostrando que o STF, o Alexandre de Moraes, está 100% alinhado. Vamos falar também da condenação do esquerdista Felipe Neto. E aí, será que foi mais dura do que a do Léo Lins? Será que não foi? A gente vai falar sobre isso. E mostrando também que todo mundo, até quem é de esquerda, está revoltado com essa história do Léo Lins. Entretanto, o Congresso Nacional quer dar uma resposta ao Judiciário. Armou um contra-ataque nesse caso do Léo Lins, que recebeu o nome de Lei Léo Lins. E aí, o que será que vai acontecer em relação a isso? Nós vamos falar, nós vamos explicar tudo isso para vocês aqui no nosso editorial. Então não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Espero conquistar esse direito de ter você como um seguidor, como um parceiro aqui do canal, sempre fortalecendo, a ideia de que nós, conservadores, estamos firmes e fortes, apesar dos tempos, tempestuosos que se ameiam, aqui nesses dias. Mas a gente vai passar por tudo isso. Bora pra cima? Vamos lá. É o seguinte, eles dizem não estar nem um pouquinho preocupados. Medo do Donald Trump, daquele homem laranja? Ah, para, só! Ou não? Mas olha só, ministro Flávio Dino garante que não está se preocupando nem um pouco, não se preocupa com as sanções dos Estados Unidos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, disse que eventuais sanções dos Estados Unidos contra magistrados da corte não são uma preocupação. Ele disse que a sanção principal, abre aspas, que os ministros sofrem é a pressão psicológica sobre eles e sobre suas famílias. A grande questão é que eles sentiram. Principalmente os ministros, já disseram que o que eles mais temem é as sanções sobre os escritórios de advocacia das esposas dos ministros, Olha, pode falar o que for, os ministros do Supremo são poderosos? São muito poderosos. Isso ninguém duvida. Agora, uma coisa é certa, Donald Trump e Big Techs também são. E não só as Big Techs, tá? Também tem gente na União Europeia, no Parlamento Europeu, que também está de olho nos ministros do STF. E tem alguns ministros que adoram a Europa, mas como gostam, Parecem mais ministros da Suprema Europa, Olha só, a matéria da Folha de São Paulo, Gilmar Mendes diz que julgamento no STF pode ser um esboço da regulação das redes sociais. A grande imprensa,
está conivente com essa regulação, com exceção de algumas mídias, alguns repórteres que têm a coragem, têm peito para chegar e falar: é censura sim e não venha com churumelas. Todo mundo sabe o que vocês querem. Como, por exemplo, né, o gigantesco Boris Casoy, que disse o seguinte: não vem com papinho não, vocês estão querendo é censurar. Só que hoje, né, hoje é as redes sociais, amanhã é a letra das músicas, depois da manhã, os livros que estão na escola. E aí, meu amigo, já não tem mais o que falar. Olha só, o próprio Estadão fez uma matéria dizendo, do J.R. Guzzo, que o STF está querendo fazer é impor uma censura pior do que a censura imposta durante o regime militar. Meu amigo, podem colocar. E o dia que o jogo virar e a direita assumir o poder, vocês vão ficar gritando: ai, ditadura! É isso? Aquela que vocês mesmos estão começando? Em evento nesta segunda-feira em Paris, o ministro Gilmar Mendes, do STF, afirmou que o julgamento sobre o Marco Civil da Internet será retomado nessa quarta-feira no tribunal, pode significar pelo menos um esboço de regulação da mídia social. Ora bolas! O Barroso disse que ninguém quer regular mídias. Olha, a grande verdade é que eles sabem muito bem o que eles querem. Eles querem regular você. Isso é fato. Para que você não possa reclamar dos eventos. Errei aqui, tá? Para que você não possa reclamar dos eventos que acontecem, por exemplo, em Paris. Veja só isso. O governo paga 168 mil para a cantora tocar em jantar de Lula e Macron. O governo brasileiro vai pagar 168 mil reais em cachê para Roberta Sá. Quem é Roberta Sá? Entre nós, nunca vi falar na minha vida. Se apresentar no jantar oferecido a Lula pelo presidente da França, Emmanuel Macron, na quinta-feira em Paris. Deixa eu te perguntar, assim parece tão clichê, é tão óbvio, é tão ridículo, mas é tão óbvio. 168 mil reais dá para comprar quantos sacos de arroz para uma creche no Brasil? O que é mais útil? Comida numa creche do Brasil? Ou o Lula ouviu uma cantora que ninguém nunca nem viu, junto com o Macron? 60 milhões de reais é o valor gasto até agora em viagens do Lula e Janja, né? Aí eu te pergunto, 60 milhões de reais dá para comprar o que de bom? Ar-condicionado para a escola do seu filho? Quem sabe melhorar a segurança pública de pelo menos um município, não é? Se a gente não pensa no Brasil, nunca pensou, nunca está preocupada com o Brasil, né? Não está preocupada com o Brasil. E aí, né, a matéria é essa aqui, ó. O governo paga 168 mil para a cantora tocar em jantar de Lula e Macron. Cara, é vergonhoso o que está acontecendo no Brasil, literalmente. Mas aí veio o André Mendonça. E o André Mendonça, no próximo bloco nós vamos falar do voto dele. É o seguinte, pessoal, o André Mendonça, no seu voto, que foi um voto extenso, ele criticou absurdamente o ativismo judicial. Ele falou aquilo que nós, meros mortais, que não somos supremos, não podemos falar. Ele criticou o ativismo do STF, defendeu a ampla liberdade de expressão. O ministro André Mendonça iniciou nesta quarta-feira a leitura de seu voto no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que poderá acabar com o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O dispositivo assegura a liberdade de expressão nas redes sociais, ao prever que elas só sejam punidas por conteúdo postado por usuários se descumprirem decisão judicial que considere a publicação ilícita e ordene a sua retirada. É o princípio básico que está lá no artigo 5º da Constituição. A todos, em processo civil, judicial ou administrativo, civil não, judicial ou administrativo, será assegurada a ampla defesa e o contraditório. Se vem uma ordem do governo dizendo que o que eu estou falando agora é discurso de ódio e manda tirar de uma hora para outra, onde está a ampla defesa e contraditório e onde está o respeito à Constituição? Se o artigo cair,
as empresas de tecnologia tendem a remover postagens em massa relacionadas a assuntos polêmicos, por temor de serem punidas com multas. No ano passado, quando começou o julgamento, os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux votaram pela inconstitucionalidade da norma. Luiz Barroso, pela extinção parcial. Resumindo, eles vão tirar isso aqui. Apesar do voto do André Mendonça ser o voto vencido, é o voto verdadeiro. É o voto que expressa o sentimento da população. Mas se você pensa que a vida do Lula tá fácil, não. Tá fácil não. Tô amando ver a situação que ele tá passando agora. Sendo sincero pra vocês. Fiz discurso de ódio. Não, fiz não. Tô só falando o que todo mundo quer falar. É o seguinte, matéria do Globo. Lula tem reeleição rejeitada por maioria e empata no segundo turno com Bolsonaro, Tarcísio e Michele. Sei. Acredito nisso, tá bom? Novos resultados da pesquisa Genial Quest, divulgados nesta quinta-feira, mostram que já chega a 66% o percentual de brasileiros que não querem ver o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas no ano que vem. Ué, não tô entendendo é nada. Se só 57% dizem que rejeitam o governo Lula por completo, por que 66% fala, ué, eu não quero ele mais não. Então, se a pessoa não quer ele mais, é porque rejeita, né? Então, esse número fica mais próximo da realidade. 66% dos brasileiros falam nem pintado de ouro. Eu quero ver o governo Lula aqui mais. Né? Diante da sua queda de popularidade, o petista também aparece em situação de empate técnico. Nas simulações de segundo turno com o ex-presidente Jair Bolsonaro contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Estão preparando a cama de gato, tá? Hoje eu vi uma matéria do Oineg, da Band, que disse o seguinte, olha, eu tô vendo um monte de gente aí empolgadinho, olha só a reprovação do Lula, 57%. Calma lá, pequeno gafanhoto, que a gente tem que ter cuidado, cautela. Por quê? Porque esse negócio de reprovação é complicado quando o governo tem a máquina pública na mão e pode usar todos os artifícios, principalmente com o que está sendo votado no STF, para calar você. Em 2026, eles podem pintar o Lula como se fosse um santo. Podem, mesmo que isso vá quebrar o Brasil depois, colocar como se tudo fosse maravilhoso. Então, ainda assim, né, não é hora da galerinha lá da oposição colocar o saltinho alto e achar que está por cima da cocada preta, não. Tem que continuar trabalhando e trabalhando muito. Agora, se tem uma coisa que eles odeiam, é rede social. E das redes sociais, tem uma coisa que eles vão odiar ainda mais, chamada inteligência artificial. Meu irmão, eu separei dois vídeos que estão viralizando na internet de inteligência artificial. Um deles é isso aqui. Não é um artista, é inteligência artificial. Mas olha só o nível. Quem fez a publicação foi o irmão da Carla Zambelli, né, o Bruno Zambelli, e escreveu aqui, ó, traga um Oscar para quem fez isso. Acompanhem aqui comigo esse trechinho aqui que ficou sinistro de bom demais, olha só. Culpa das redes sociais. O Lula é inocente. É preciso regular as redes sociais. A culpa é do Bozo. A culpa é do Bozo. Você vai voltar a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem. O brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta de coisa boa. É fake news que a culpa do INSS é do governo. É culpa das redes, das mudanças climáticas, mas não do Lula. Não tem café pra tomar com pão? Toma água. Não tem água, engole saliva, porra. Mas não reclamem, senão o Bozo volta. O governo colocou mais imposto? Entenda como isso é bom. Eu pago imposto. Eu quero pagar imposto. Me joga na parede, me soca imposto. Tá tudo caro no mercado. Não compra. Faz jejum, porque se for gordo, pelo menos emagrece. A popularidade do governo caiu. É culpa dos memes. Memes matam. Memes agridem. É preciso regular os memes. Culpa das... Vocês viram isso? Gente, isso ficou bom demais. Vamos ser sinceros, né? Agora tem outro aqui também. Vamos dar uma olhada nessa aqui. Aqui você vai entender mesmo por que eles odeiam as redes sociais e agora vão odiar a inteligência artificial. Só que eles precisam saber que por detrás da inteligência artificial tem uma inteligência humana, porque tem que ser inteligente para fazer crítica,
para o PT mesmo. Então, dá uma olhada aqui. O que esse videozinho muito educativo mostra para os seus filhos diz. Eu sou um esquerdista e em 1998 eu votei pela primeira vez no Lula. Em 2002, eu votei novamente no Lula. Em 2006, eu apostei mais uma vez e votei no Lula. Em 2010, aí eu mudei. Eu votei na Dilma. Em 2014, eu apostei mais uma vez no PT e votei na Dilma. Em 2018, eu mudei novamente e votei no Haddad. Em 2022, eu apostei mais uma vez e votei no Lula. E hoje eu estou pobre, miserável, lascado, e a culpa é do Bolsonaro. Alguém acredita que esse meme é baseado em fatos reais? Né? Eu acredito que é baseado em fatos reais. Vamos lá, pessoal. Vamos entender um pouquinho sobre a questão da Carla Zambelli. Hoje, a Folha de São Paulo, ela resgatou aqui pra gente, tá? Uma publicação de alguns dias atrás, né? Ela requintou a matéria. A Interpol se negou a incluir bolsonaristas na lista vermelha de procurados em revés a Moraes. Por ordem do ministro do STF, a Polícia Federal pediu ao organismo internacional que Carla Zambelli entre no rol de foragidos. Mas a decisão da outra situação foi comunicada pela Interpol em dezembro de 2022 e a organização internacional disse que não incluiria o Alan dos Santos na difusão vermelha por falta de informações sobre o crime de lavagem de dinheiro, que ele era acusado de lavagem de dinheiro, mas não tinha informação sobre lavagem de dinheiro. Não tinha nada. Só as falas dele nas redes sociais, criticando o governo, né, criticando o STF. A Interpol também decidiu não incluir o nome do Oswaldo Eustáquio em sua lista vermelha. A negativa se deu a outro pedido de Moraes, também em 2023. Ou seja, tem muita gente me perguntando, Sandro, mas e aí? A Carla Zambelli vai ou não vai ser incluída na lista da Interpol? Olha, se a Carla Zambelli tiver a sorte de que a Interpol tenha um entendimento de que o Moraes se tornou figura viciada quando o assunto é bolsonaristas, ela não vai ser incluída. E tem todo o argumento e o fundamento para isso. E, sabe, é impressionante como as coincidências, né, acontecem, como o STF acelera, né, vem em atropelo para a decisão quando é contra bolsonarista. Quando não é bolsonarista, é anos ali de processo, no aguardo, né? Olha só isso aqui. O Zanin marca para a próxima sexta-feira o julgamento de recurso de Zambelli contra condenação amanhã. Por quê? Porque ficou feio demais. Olha só. Foragido é aquele que está impedido de sair, viajar para fora, ou aquele, né, que tem uma sentença, tem uma ordem de prisão contra ele e foge. Carla Zambelli não tinha restrição nenhuma de viajar para fora. E ela pode regressar ao momento que ela quiser. Então, de forma alguma, né, justifica o pedido de prisão do Alexandre de Moraes. Agora, se os recursos dela se esvaecerem, por quê? Porque ela ainda está em recurso. Tem um princípio da presunção de inocência. Ah, não, mas eu posso argumentar que ela está fugindo da lei penal. Cara, poder pode, né? Mas assim, o fato é que uma ordem de prisão para ela agora só mostra uma coisa. A galera aí do STF tá mordendo as iscas do jeitinho que o pessoal lá do Trump quer. Do jeitinho que a oposição quer. A narrativa perfeita, né? Para mostrar que eles estão na mira. Porque vem cá, você acha normal o Zanin já colocar agora e falar, não, vamos julgar logo. E eu dou minha cara a tapa. Os recursos dela vão ser julgados improcedentes. Ou seja, aí ela é condenada com trânsito em julgado. E aí ela já tem uma sentença penal condenatória. Para quê? Para pedir a extradição dela. Porque se fizer um pedido de extradição lá para a Itália, dela, o que o advogado dela, com óbvio, vai responder? Fala, eu tô aguardando em liberdade, eu tenho o princípio da presunção de inocência. Essa ordem de prisão é ilegal, eu não sou condenada, eu não tô com sentença transitada em julgado. Aí agora o que eles fazem? Acelera, amanhã sai o trânsito em julgado, ela é condenada, a sentença já está pronta, aí, vral, pronto. Agora
é só pedir extradição. É o Brasil baronil que nós temos pela frente, né? É a democracia pujante aqui do Brasil. Vamos falar de condenação? Aí tem aquelas pessoas que falam: Sandro, mas esquerdista nunca é condenado? Tem gente que fala: Sandro, esquerdista nunca é condenado. Calma lá. Mas não é. Tem recurso. Calma. Para eles o processo demora, porque isso aqui tá correndo, tem tempo. A Justiça do DF, primeira instância, confirma a condenação de Felipe Neto por ofensa a Arthur Lira. Durante, presta atenção, um humorista, resolve fazer um show. Você paga para assistir o show. Eu paguei para ir ver o show do humorista. Chego lá, sento. Eu já sei como são as piadas do humorista, que é de humor negro. E aí ele fez piada com um cadeirante que estava lá. E o cadeirante se sentiu incluído, gostou. Mas é um evento privado que você paga. E aí ele fez essas piadas que foram consideradas ofensivas pelo Estado. O Estado não tem que achar A ou B. Não é papel do Estado. Tá, mas aí vem o Felipe Neto, de esquerda. Amiguinho do Lula. Isso aqui vai ser revertido, né? Amiguinho do menino, é o menino que imita a foca. Vocês já viram isso. Beleza. Vai lá num evento público, com dinheiro público, dentro da Câmara dos Deputados, numa audiência pública, chama o presidente da Câmara dos Deputados de excremento. Ou melhor, merda. Né? Excremento é merda. Chama ele de excrementíssimo. E aí, tem que ser condenado. 8 anos de prisão, 1.400.000 de multa, mais 300 mil de indenização, como o Léo Lins, que fez um evento privado. Não, danos morais, 20 mil reais, com direito a recurso e vai reverter no STF. É isso. Justiça do DF confirma a condenação a Felipe Neto por ofensa a Arthur Lira. Excrementíssimo, foi o que ele disse. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território confirmou nesta quarta-feira a condenação do influenciador digital Felipe Neto por danos morais contra o deputado federal Arthur Lira por tê-lo chamado de excrementíssimo lá em 2024. Por 3-0, os desembargadores rejeitaram a apelação do youtuber, que já havia sido condenado em primeira instância pela 16ª Vara Civil de Brasília em setembro no ano passado. O valor fixado é de 20 mil reais e o youtuber também poderá lidar com as custas do processo. A fala de Felipe Neto ocorreu durante um simpósio na Câmara dos Deputados em abril do ano passado. O youtuber participava de forma remota e a fala sobre a regulação das plataformas digitais. Em determinado momento, criticou Lira por enterrar o projeto de lei que ficou conhecido como PL das fake news. Abre aspas. É preciso que a gente comunique mais, é preciso que a gente fale mais com o povo, é preciso que a gente convide mais o povo para participar, como o Marco Civil da internet brilhantemente fez, e é preciso, fundamentalmente, que a gente altere a percepção em relação que é um projeto como era em 2000, o projeto 2930, né? Que foi, infelizmente, triturado pelo excrementíssimo Arthur Lira, disse na ocasião. Vamos entender uma coisa? Vamos pensar racionalmente? O Léo Lins falou algo com o intuito de fazer as pessoas rirem. O próprio público-alvo, o intuito era fazer rir e não humilhar. O Felipe Neto falou com o intuito claro e objetivo de ofender. Não tinha outro caminho senão ofender. O Léo Lins pega 8 anos de prisão e quase 2 milhões no lombo. O Felipe Neto, 20 mil. Isso é o que ele ganha por hora, provavelmente, né? Só que seu canal do YouTube. Deu para entender? Deu para entender? O ritmo disso tudo? Próximo bloco a gente vai falar especificamente do Léo Lins. E aí a grande questão, depois do Felipe Neto pegar 20 mil de condenação por indenização por danos morais e ainda vai reverter isso, até o PCO, Partido de Extrema Esquerda, PCO, Partido de Extrema Esquerda, pede não à prisão de Léo Lins, abre aspas, em defesa da liberdade de expressão. Essa matéria é do Paulo Matias, tá? Então, não, ó a publicação que o PCO fez.
não a prisão de Léo Lins. Piada não é crime, em defesa da liberdade de expressão. Cara, é impressionante como, né? Como é insano e é assustador você ver que algumas pessoas pensarem com a razão é fugir da normalidade. Qualquer país sério nem estaria discutindo as ações do Léo Lins aqui. Tá? O Marcelo Álvaro apresentou um projeto de lei. Ele escreveu o seguinte: sou o autor do PL Lei Léo Lins. A lei Léo Lins garantirá que humoristas não possam ser presos por piadas, permitindo apenas o processo civil se houver a intenção de clara ofensa. Em defesa do humor e da liberdade de expressão, o projeto que garante que nenhum humorista poderá ser preso por piadas feitas em shows, vídeos ou apresentações. A responsabilização só será possível na esfera civil, com limites e apenas se houver a intenção clara e comprovada de ofender ou incitar crimes. O humor, mesmo que provoque desconforto, não pode ser tratado como crime. É uma lei para proteger a arte e a crítica e o direito de rir. Você sabe qual que é o problema que a gente tem hoje? A lei, assim, é para falar o óbvio, o que é ridículo, né? A gente tem que comemorar um deputado que ganha rios de dinheiro, colocar uma lei boa para querer o óbvio. E saber que isso é perda de tempo e do dinheiro público, porque vai chegar no STF, eles vão declarar essa lei inconstitucional. Então, assim, a gente começa a chegar num nível que, para confiar no Brasil, é só com fé. Só com fé. Até o campo progressista tá achando ridículo, né, essa radicalização da extrema esquerda do PT, né? Da extrema esquerda, né? Que tá defendendo, os caras estão lá defendendo a prisão do Léo Lins. O PT tá defendendo isso. Olha só o que aqui a comentarista da Globo News, falou. Eu acharia mais normal que uma pessoa se sentisse ofendida e entrasse na justiça do que o Estado brasileiro achar que tem obrigação de defender pessoas por causa de uma piada. Isso eu acho absurdo. Acho até que você podia proibir a divulgação no YouTube, na internet. Acho que tem uma base. Agora, botar na cadeia por 8 anos e depois dizer, não, isso é só uma brincadeira, ele não vai preso, coisa nenhuma. Ora, eu sei lá se ele vai preso, se não vai ser. O problema é o seguinte, é uma juíza achar que pode botar uma pessoa, um comediante, 8 anos na cadeia por causa de piada. E nas democracias mais maduras, isso acontece a 3x2. Todo dia, em tudo quanto é teatro, em tudo quanto não acontece na TV aberta, mas acontece. Aqui eu discordo absurdamente quando ele diz, não, tem que se tirar do YouTube. Não, não tem não. Só você não acessar. Agora, se você for tirar o vídeo do cara que tá lá dando porrada na cabeça, né? É arte. Dando porrada na cabeça do Luciano Hang, ou o vídeo, né? Do pessoal da esquerda que faz piada com o bolsonarista e o pneu. Ué, não é só a interpretação? Tenho certeza que muito apoiador do ex-presidente Bolsonaro ficou ofendido com aquilo. Quer saber de uma coisa? O Brasil não tem maturidade. Ou pior, pelo contrário. Não é o Brasil. É quem comanda o Brasil que não tem bondade. Faz isso com malícia mesmo, para controlar tudo e para se manter no poder pelo resto da vida. O Brasil literalmente chega a um nível de deplorável, né? Vamos lá. A sentença contra Léo Lins pode acabar com o stand-up no Brasil, diz advogado humorista. Não, ela acaba com muito mais. Acaba com a própria liberdade de expressão. A sentença da juíza da terceira vara criminal de São Paulo, que condenou o humorista Léo Lins à prisão e ao pagamento de mais de 2 milhões em multas e indenização por danos morais coletivos, surpreendeu não apenas a classe artística, que saiu em defesa do humorista, mas também os próprios advogados do réu. Gente, é perseguição pura. É partir pra cima.
é falar, não, eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Não gosto das suas piadas. Eu não gosto do discurso. Eu não gosto do que você representa. Simplesmente não gosto do que você representa. E aí, já que é para falar que o Léo Lins comete crime, que tal falar que esse aqui faz apologia ao crime com essa fala aqui? Matéria da Jovem Pan. Após polêmica de Léo Lins, internautas resgatam a fala do Lula sobre piadas. Ora, bolas. Então ele tá fazendo apologia ao crime aqui? Olha só. Tá? O cara contando piada de nordestino e eu rindo. Eu contando piada, sabe, de outras pessoas, a pessoa rindo. Tá proibido. Ó, o Lula conta piada também. Ele falou, eu contando piada de outras pessoas e as outras pessoas rindo. Ele conta piada também. Vamos investigar as piadas dele? Contar piada. O mundo tá chato pra cacete. Concordo. O mundo tá pesado. Concordo. Sabe, todas as piadas agora viraram politicamente errada. Concordo. Então não tem mais graça. Se você quer dar idade, deve ver esse programa de humorismo chato pra cacete na televisão. Concordo. Sabe? Que me parece que depois que o chicanismo morreu, sabe, desapareceram os humoristas no Brasil. Tá? Concordo em número, gênero e grau com o Lula de antes. Quer dizer, com essa fala do Lula. E é isso, gente. O mundo tá chato. Por quê? Porque tem um monte de gente mimizenta aí. Ai, tudo é ofensivo para mim. Para que tá feio. Não. Tá faltando, né? A autoestima do povo fala, pô, peraí. Bom, eu tenho uma filha que é autista. E se alguém fizer uma piada de autista, eu me senti ofendido? Não. Sinto que a minha filha tem que ser incluída. Tá? Agora, é diferente de ataques a ela. É diferente. Agora, uma piada, né? A piada vai ter a loira. Por que você pode contar piada de loira? Diz pra mim. A loira não é minoria. A maioria é bolsonarista, né? Por que você pode contar piada de português? Olha, a piada tem um alvo. Sempre tem. E o intuito é sempre fazer rir. Sempre fazer rir. É óbvio, tem piada de mau gosto? Tem. Aí é onde o público vai fazer o papel de falar, não, eu não vou assistir o seu show. Por exemplo, eu não pagaria para assistir um show do Léo Lins de jeito nenhum. Mas do Danilo Couto, eu ia. Murilo Couto. Do Murilo Couto, eu ia. O cara é engraçado. As piadas dele são até um pouco ácidas também, mas eu achei engraçado. Então é assim, é o mercado que regula. Não é o Estado que diz o que você pode ou não pode ouvir. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. O Brasil precisa evoluir demais ainda, né? Demais ainda para se tornar um país sério. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e eu vejo vocês já no próximo editorial. Abraço e até lá.